Então, gente, semana passada, retrasada na verdade, a gente viu a distribuição de vapor e hoje a gente vai ver os tipos de caldeiras que são utilizadas para a produção desse vapor e a distribuição deles. Então, primeiro, a definição, segundo a NR13, caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidade de processo. As caldeiras são empregadas na produção de vapor de água e aquecimento de fluidos térmicos. E aí, no caso das refinarias de petróleo, em termos práticos, a maior parte do vapor utilizado no processo é gerado em caldeiras, ou seja, não se utiliza energia elétrica, tá? E uma pequena parte é gerada em refervedores, com aproveitamento do calor residual de alguns processos. A energia para a vaporização pode ser obtida através de queima de combustível sólido, líquido ou gasoso, ou por conversão de energia elétrica, ou até mesmo a fricção nuclear, que é o caso de usinas termonucleares. Classificação. As caldeiras podem ser classificadas conforme qualquer das seguintes características. Então, pode ser de acordo com a finalidade, a fonte de aquecimento, o conteúdo que contém nos tubos, o princípio de funcionamento, pressão de serviço e o tipo de fornalha. Então, para os tipos de serviço, a gente pode ter calor para processo, geração de potência, água quente, etc. Tipo de combustível disponível pode ser o óleo combustível, carvão, madeira e gás combustível. Para equipamento de combustão, pode ser uma fornalha convencional, uma fornalha tipo leito fluidizado. E a gente tem a capacidade de produção, pressão de temperatura de vapor e outros fatores de caráter econômico. Os tipos de caldeira. As caldeiras que produzem vapor pela queima de combustível podem ser classificadas em dois grandes grupos. Vai depender da estrutura, do desenho desses tubos, tá? Então, elas podem ser chamadas de flamotubulares e aquatubulares. Então, flamotubular, os produtos de combustão circulam no interior dos tubos que ficam imersos em água a ser vaporizada. E aquatubulares, a água a ser vaporizada circula pelos tubos e os produtos de combustão pelo exterior dele. Então, basicamente, o quê? O que passa no tubo é a água, então a caldeira é água tubular. O que passa pelo tubo é os produtos de combustão, os gases, então a caldeira é chamada de flamotubular. Então, caldeiras flamotubulares. Nesse tipo, os gases quentes de combustão circulam no interior dos tubos, que atravessam um reservatório de água a ser aquecida para produzir vapor. Os tubos são montados como nos permutadores, ou trocadores de calor, com um ou mais passes, ou seja, com uma ou mais linhas, tá? Existem vários tipos de caldeiras flamotubulares, dentre as quais destacam as verticais e horizontais. Esse tipo de caldeira, geralmente de pequeno porte, ainda é muito utilizado em pequenas indústrias, hospitais e hotéis, etc., em razão do seu baixo valor de investimento e da facilidade de manutenção comparada com a água tubular, certo? Então, a gente tem aqui a flamotubular vertical, um exemplo. Então, a gente tem o processo de combustão aqui embaixo acontecendo na fornalha e a gente tem os tubos onde passam os gases e por fora a gente tem a água que vai ser aquecida e vai gerar vapor que vai sair pela saída de vapor, certo? E aí, no caso, os tubos são colocados na vertical, então por isso que a caldeira tem o nome de vertical. São corpos cilíndricos fechados com as extremidades sendo fixadas por placas, tá? Chamadas espelhos. A fornalha interna fica no corpo cilíndrico logo abaixo do espelho inferior. Os gases de combustão sobem através dos tubos, aquecendo e vaporizando a água que está em volta deles. E as fornalhas externas são utilizadas principalmente no aproveitamento de queima de combustível de baixo poder calorífico, tais como serragem, palha, casca de café, de amendoim ou óleo combustível. Já as horizontais, elas têm vários modelos, desde as caldeiras cornualhas,
e Lancaster, de grande volume de água até as modernas unidades compactas. E as principais caldeiras horizontais apresentam tubulões internos dos quais ocorre a combustão e através do qual passam os gases quentes. Então, pode ter 1 a 4 tubulões por fornalha. Então, a gente já tem um exemplo aqui de uma caldeira horizontal. Então, ela já tem um tamanho muito maior do que a vertical. E aqui a gente tem passagem do fluxo do vapor não, dos gases de combustão em 3 passes, tá? Então, a gente tem a passagem 1, que vai para cá, a passagem 2, que vai para fora, e a passagem 3, que vai para lá. Então, elas são maiores, então, elas produzem mais energia, tá? A cadeira aqui horizontal cornualha, a gente tem, vai ser constituída por um grande tubulão na horizontal, ligando a fornalha ao local de saída dos gases. É um funcionamento simples e de baixo rendimento baixo, então gasta muita energia para produzir e não produz tanta energia assim, certo? Então a gente tem aqui o tubulão grande que passa. Então a gente tem aqui o tubulão grande que vai passar o vapor e esses pequenos aqui que vão passar a água, tá? Então, aqui no desenho, então, a gente tem aqui apontando também onde está passando os gases quentes e a água. E o vapor sai por aqui por cima, nessa parte marrom. Já a horizontal Lancaster, a gente pode ser constituída com 2, 3 ou 4 tubulões. E elas podem apresentar tubos de fogo e de retorno. Então, a gente também tem o mesmo desenho, onde os tubulões vão sair gases, então, aqui, e os pontos, os tracejados, são por onde passa a água, e por cima é que sai o vapor. Já a gente tem também a horizontal multitubular, então ela tem muitos tubos. E aí, no caso, a queima do combustível é efetuada na fornalha externa, os gases quentes passam pelos tubos do fogo e a queima de qualquer tipo de combustível. Então, a gente tem aqui um exemplo onde a gente tem a fornalha, que vai pegar fogo, vai gerar os gases quentes que vão passar entre esses multitubos e ir embora na chaminé. E por dentro aqui a gente tem água passando e a saída de vapor por cima. Então, a saída de vapor em todo lugar é por cima, tá? Não existe tirar vapor por baixo, nem retirar os gases quentes por baixo. Já a horizontal locomova, a gente apresenta uma dupla parede de chapa na fornalha, pela qual a água circula, faz transferência de local e é utilizada em serralharias e campos de petróleo. Então, ela é pequena. Então, a mesma coisa, a gente tem a fornalha, tem a água passando entre os tubos, a saída de vapor e a saída da chaminé com a fumaça, né? Já a horizontal escocesa, o modelo de caldeira industrial mais difundido no mundo, é destinado à queima de óleo ou gás, e é criada basicamente para uso marítimo. Então, a gente tem vários tubos para passagem do gás. Então, o gás ele passa num sentido e volta no outro. Então, a gente está utilizando aqui 2 passes. E a saída do vapor em cima e a saída da chaminé também para cima. E aí, as vantagens de ter umas caldeiras flomotubulares. Aí, no caso, as vantagens é de construção fácil, com relativamente pouco custo, são bastante robustas, não existe tratamento de água muito cuidadoso, exigem pouca alvenaria, ou seja, construção, utilizam qualquer tipo de combustível, sendo ele líquido, gasoso ou sólido. As desvantagens, a limitação da pressão, então em torno de 15 atm, devido à espessura das chapas dos corpos cilíndricos crescer com diâmetro. Então, você não consegue trabalhar com pressões altas e, consequentemente, você não consegue gerar mais calor e produzir mais vapor. Em partida lenta, a função deve de ser aquecer todo o volume da água, ou seja, o calor
da combustão não é suficiente. Então, você tem que ter um calor já introduzido à sua água para manter a máquina, né, a caldeira, funcionando. A baixa capacidade e baixa taxa de produção de vapor por unidade diária de troca de calor, circulação de água deficiente e dificuldades para a instalação de superaquecedores, economizadores e pré-aquecedores do ar. Ou seja, de colocar outros equipamentos na sua linha, junto com a caldeira, para utilizar e reutilizar ainda mais as energias do vapor e dos gases, certo? E aí, os principais elementos das caldeiras flomotubulares é o tubulão, onde vai passar os gases. Então, o tubulão funciona como uma espécie de reservatório, onde encontramos a água em dois estados, líquido e vapor, onde temos a alimentação da água e a saída de vapor. O tubulão da caldeira é fabricado em chapas de aço carbono soldadas e sua dimensão define a capacidade de vapor produzida pela caldeira. No tubulão da caldeira são encontrados os tubos de troca térmica, a garrafa de nível, as válvulas de segurança, a descarga de fundo para retirada dos sólidos e as tomadas para entrada de água e saída de vapor. Aqui a gente tem o feixe tubular. Então, o feixe tubular, também conhecido como tubos de evaporador ou tubos de fogo, é um conjunto de tubos que recebem calor dos gases provenientes da combustão. Então, a gente tem aqui a fornalha, onde a gente tem a geração dos gases. Então, a fornalha também conhecida como tubo, fornalha das caldeiras flomotubulares, onde ocorre a queima, né, do combustível. A queima ocorre na presença de oxigênio contido no ar, que pode ser pré-aquecido no pré-aquecedor de ar e insuflado para dentro da fornalha, para promover contato combustível e realizar a combustão. A combustão pode ser feita utilizando vários combustíveis, como eu já tinha dito. Então, pode ser feito também de diversas maneiras, dependendo da sua característica. Então, o combustível pode ser sólido, como biomassa, líquido ou gasoso. E aí, alguns aparelhos que existem auxiliares das caldeiras flomotubulares. Esses aparelhos auxiliares também fazem parte da configuração dessas caldeiras e são inseridos de acordo com a necessidade do projeto. Então, você pode ter um pré-aquecedor do ar, um economizador, um lavador de gases, um aquecedor de óleo, sistema de alimentação de combustível, o desaerador térmico para água de alimentação. Tudo isso é utilizado para melhorar o rendimento da máquina, seja para aumentar a temperatura da água, para fazer um processo de combustão mais eficiente, ou seja, você tem a geração de gases mais eficiente, ou simplesmente para você reutilizar os gases ou vapor na sua linha, tá? E aí as vantagens dessas caldeiras, então, são compactas, então utilizam menos espaço, comparado com as tubulares, ideais para os processos onde a necessidade de pressão e temperatura são menores, utilizam enorme gama de combustível, ideais para projetos de pequena necessidade de vapor. Já as caldeiras aquatubulares, a gente utiliza a água a ser aquecida, passa no interior dos tubos, que por sua vez são envolvidos pelos gases de combustão. As caldeiras aquatubulares são utilizadas nos modernos projetos industriais, pois podem produzir grandes quantidades de vapor a elevadas temperaturas. Então, essa produção desse tipo de caldeira atinge 650 toneladas por hora. Então, um rendimento muito maior, produção muito maior de vapor e maior superfície de aquecimento. Então, a gente tem um tubulão de água no interior, então, o elemento de ligação dos tubos para possibilitar a circulação de água na caldeira tem por função de acumular a lama formada pela reação dos produtos químicos com a água, e a água sai desse elemento encaminhada para tratamento. E aí a gente tem aqui o tubulão de água superior, então é um corpo cilíndrico contendo no seu interior água e vapor formado pela troca térmica entre os gases de combustão e a água em circulação na caldeira. Sua principal função é separar a água do vapor, ambos saturados. Então, esses tubos contêm conexões para visores de níveis, válvulas de segurança, instrumentos de indicação e controle, além dos tubos de ligação para superaquecimento do vapor. Então, aqui a gente temos o nosso sistema, né? Então, a gente tem a água, a gente vai ter a chicana deflexora, que é para empurrar
os gases de combustão e entra em contato o vapor com o vapor vai entrar nessa região, né? Então, o vapor entra em contato com Desculpa, o vapor não, né? Os gases de combustão vai entrar em contato com a água e evaporar. E aí a gente vai ter a saída de vapor. Nesse caso, esses vapores, eles são filtrados. Então, vai ter o filtro primário e o filtro secundário. E aí as vantagens e desvantagens dessas caldeiras aquatubulares é uma maior taxa de produção de vapor por unidade na área de troca de calor, possibilidade de utilização de temperaturas superiores a 450 graus Celsius e pressões acima de 60 atm. Então lembra lá que a caldeira flamo-tubular utiliza até 15 atm, então aqui já é 4 vezes mais pressão. A partida rápida em razão do volume reduzido de água nos tubos. A limpeza dos tubos é mais simples do que a flamo-tubular e pode ser feita automaticamente. E a vida útil dessas cadeiras pode chegar até 30 anos. Só que o investimento dela é muito grande, né? Caro. E aí uma cadeira aquatubular pode custar até 50% mais do que uma cadeira flamo-tubular de mesma capacidade. Construção mais complexa e existe tratamento de água muito cuidadoso. Então a gente tem um exemplo aqui de uma câmara de combustão. É a região onde fica a queima do combustível, gerando gás a queima do gás do combustível, né? Então a gente tem aqui, ó, a chama passando, introduzida praticamente toda a extensão da nossa caldeira. Aí a gente tem o tubulão de vapor, que é o tambor horizontal localizado na parte superior da caldeira, onde a água e o vapor estão em equilíbrio em temperatura e saturação, que correspondem à mesma pressão. A gente tem o tubulão de água, que é o tambor horizontal localizado na parte inferior da caldeira, normalmente com dimensões menores que o anterior, ficando sempre cheio de água. E a gente tem os feixes de tubo, que é formado pelos tubos que interligam os tambores de vapor e de água. A disposição dos feixes de tubos em torno do forno constitui as chamas paredes de água. Essas paredes laterais, frontais, teto e fundo geram espaço vazio envolvendo a câmara de combustão. Os isolamentos refratários, então é importante nesse tipo de caldeira ter os isolamentos refratários, que isolam a câmara de combustão dos elementos estruturais, irradiando o calor não absorvido pelos tubos de volta para dentro da câmara, que evita a perda de calor para o exterior e protege a carcaça metálica. A estrutura e a carcaça metálica. A estrutura e a carcaça de chapas metálicas que envolvem a caldeira sustentam o isolamento e os refratários, além de todos os internos, garantindo a estanqueidade, ou seja, não vazamento da água nem do vapor. Formam também chicanas para direcionamento do fluxo de gases da combustão. As chicanas podem ser apenas paredes refratárias, certo? E a saída de vapor de gases de chaminé, então promove a exaustão desses gases de combustão provenientes do interior da caldeira e regulam a tiragem necessária, ou seja, quanto de combustível você precisa utilizar para ter os gases. Então a gente tem as caldeiras de recuperação, que são outro tipo de caldeira, são aqueles geradores que não utilizam combustível como fonte gerador de calor, aproveitando o calor residual dos processos industriais. Então pode ser o gás de escape de motores, gás de alto forno, de turbinas, etc. Então a gente utiliza esses gases já reutilizados, que vai passar pelo superaquecedor, que vai entrar em contato com a água. Então essa água vai passar pelos tubos, então esse gás faz esse movimento. Então a gente começa a aquecer a água, que vai virar vapor, e aí depois a gente tem a reutilização desse vapor, que passa pelo pré-aquecedor e vai para sua linha, certo? E aí a gente tem tratamento de água para essas caldeiras, então deve receber esse tratamento, remoção total parcial da saída dos sais de cálcio formados, magnésio, que podem produzir incrustações. E aí o processo designado por abrandamento da água pela cal soldada consiste na injeção de soluções
de de cal e de carbonato de sódio para precipitar o carbonato de sódio e formar hidróxido de magnésio focular, de modo a serem removidos antes que a água seja bombardeada para a caldeira. As principais grandezas de qualidade da água são dureza total e pH. Então, a gente precisa fazer o tratamento dessas águas, então precisa fazer a eliminação da dureza dessa água, precipitação desses fosfatos, tratamento dos quelatos, controle do pH e da alcalinidade da água, eliminação do oxigênio dissolvido, controle do teor de cloretos e sódios totais. Isso aqui você vai fazer tratamento da água, tá? Então, a parte química, não mecânica da caldeira. Clarificação é um processo de tratamento de água, que é o processo que consiste na prévia floculação, decantação e filtração da água, como vista a reproduzir a presença de sólidos em suspensão, e aí você tira por meio de rede, de o que for. O ablandamento consiste na remoção total ou parcial dos sais de cálcio e magnésio presentes na água, ou seja, consiste na redução da dureza dessa água. Tem outros processos chamados desmineração ou troca iônica e desgasificação. São empregados equipamentos especiais que aquecem a água dessa forma, eliminando os gases dissolvidos. Pode ser utilizado vapor direto para o aquecimento da água a ser desgasificada. Remoção da sílica. Como já foi abordado, a sílica produz uma incrustação muito dura e muito perigosa. Então, os tratamentos normalmente empregados no interior da caldeira não eliminam a sílica, e os métodos mais utilizados para essa finalidade são a troca e o tratamento com óxido de magnésio calcinado. Métodos internos. Então, baseia basicamente na eliminação da dureza, controle do pH e da alcalinidade, na eliminação do oxigênio dissolvido e no controle de cloretos e teor total de sódios. Todo tratamento para obter bons resultados depende de um controle eficiente e sistemático, quer dos parâmetros químicos ou físicos, como certas operações. Então, a gente pode fazer o controle químico, limpeza química das caldeiras e proteção das caldeiras contra as corrosões. E aí, um problema que acontece nas caldeiras é a oxidação. Então, um dos principais responsáveis pela deteriorização das caldeiras que age no fator de redução das espessuras das superfícies submetidas à pressão. A corrosão não é sentida pelo instrumento de operação da caldeira, ou seja, pré-sostatos ou as válvulas de segurança não detectam sua evolução, porque não é acompanhado por elevação de pressão. Então, existe a corrosão interna, a oxidação gerada do ferro, corrosão gasificada, corrosão por aeração diferencial, corrosão salina, fragilidade cáustica e corrosão por gases dissolvidos. Então, a corrosão externa, esse tipo de corrosão acontece nas superfícies exposta aos gases de combustão e a função do combustível utilizado e das temperaturas. Nas caldeiras aquatubulares, as superfícies de aquecimento mais quentes são aquelas do superaquecedor, podendo ocorrer corrosão tanto nas caldeiras que queimam o óleo como no carvão. E a gente tem algumas normas regulamentadoras para o trabalho dessas caldeiras. Então, a gente tem a RN4, que usa o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR6, Equipamento de Proteção Individual, NR10, Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, NR13, que trabalha com caldeiras e vasos de pressão, então específico para esses equipamentos, NR15, Atividades e Operações Insalubres, NR17, Ergonomia, NR23, Proteção contra Incêndios e NR26, Sinalização de Segurança. Então, isso é basicamente um resumo dos tipos de caldeiras que existem. E eu vou mandar para vocês os vídeos no YouTube para vocês verificarem e assistir qual a diferença entre as caldeiras aquatubulares e flamotubulares, certo? Então é isso, até a próxima semana. Tchau!